Então, bora lá para começar o vídeo, pessoal. Eu tô com a tela aqui, né? Essa tela aqui, ó, eu tô com a página da aula passada, né? Da semana passada. Eu quero mostrar para vocês como que eu faço para começar quando eu começo um projeto novo, né? Quando eu começo, na verdade, uma live nova ou um vídeo novo. Eu tenho aqui instalado um plugin de reset, que é esse daqui, ó. Então aqui tá toda a aula passada, né? Eu vou vir aqui, ó, em configurações. Cadê o safadinho? Aqui, ó. Aqui, ó, em ferramentas reset. Alguns plugins de reset ficam em configurações. Aqui eu vou digitar reset e vou apertar dar OK aqui. Ele vai zerar tudo. Então essa página que tem aqui, ela vai sumir. Vai voltar para o original. Deixa eu atualizar aqui, ó. Ela vai voltar para o WordPress original. Tá vendo? Em inglês mesmo. Então aqui a gente vai configurar do zero, tá? Eu vou vir aqui em Settings, Geral. Eu gosto de fazer assim porque assim vocês pegam bem o procedimento, tá? Eu sempre volto assim para vocês pegarem realmente batendo nessa tecla para vocês decorarem, né? Aqui eu vou aula de dicas, né? O vídeo de hoje é dicas de WordPress e plugins. Eu quero mostrar para vocês também um local que vocês podem conseguir plugins para testar. Quando vocês têm alguma necessidade de plugin, mas às vezes você não tem aquela grana, tipo $800, $500 para comprar o plugin e não saber se vai funcionar. Então, uma dica é você adquirir ele pela licença GLP e se o plugin for bom para você, der certo, você pega e compra ele ou pega e faz assinatura, tá? Então é interessante você fazer o teste primeiro para depois comprar. Eu vou colocar aqui em português, né? Aqui a gente vai aqui em linguagens, vou pôr em português. Aqui não vou mexer. Então aqui tá tudo ok. Agora eu vou trocar o template. Eu gosto de usar o hello, como sempre, né? Vou deixar o hello aqui. E tá, beleza. Ele vai pedir para ativar o Elementor, né? Vou ativar aqui o Elementor e vou ativar também o Elementor Pro aqui. Apesar que para essa aula que talvez nem use, mas eu vou deixar aqui ativado o Elementor Pro. E também vou deixar ativado aqui algumas coisas que a gente vai usar hoje. Por exemplo, o Duplicate, Post. Aqui, deixa eu ver aqui mais, o Gravity Form, a gente vai usar hoje. O Elementor Skin, eu vou deixar o Pro ativado. O Classic, também o editor clássico aqui. O ACF Pro, eu acho que é isso. Eu vou ativar aqui. Enquanto ativo aqui, eu vou mostrar para vocês. Quando vocês querem comprar um plugin, mas vocês não sabem como fazer, entra nesse site aqui, ó, ultrapacv2.com. Eu não sou patrocinado por eles nem nada, mas é um site bem interessante, tá? Se vocês quiserem, quando vocês quiserem usar assim tal, é um site muito legal, sabe? Muito legal mesmo, para vocês poderem testar, né? E é bem baratinho aqui os planos. Deixa eu ver como que tá aqui, ó, R$39 por mês. Você pode baixar um monte de plugins, né? 10 plugins por dia, nossa, é bastante coisa. Durante 30 dias. Você pode até dividir com um amigo tal, e você baixa um dia, ele baixa outro dia, ou vocês pegam plugins assim, juntos, né? Então é bem interessante para testar os plugins, porque aqui são os plugins pagos, né? São plugins premium. Eles estão. Todos os plugins que têm a licença GLP, né? Então não é pirata nem nada, não é pirataria, tá? Então vocês podem baixar aqui e testar. Então o site aqui é ultrapacv2.com, tá? Outro jeito de você baixar também é pela Envato Elements, que aqui também é o mesmo processo. Todos os plugins aqui são via licença GLP também. Aqui, ó, na Envato Elements, você pode colocar aqui, por exemplo, plugins. Vamos colocar o WordPress aqui. Aqui, ó, WordPress. Aqui vai ter templates e plugins. Aqui também, ó, aqui tem templates e plugins, tá? E aqui tem mais, não é só templates e plugins. Aqui você tem os vídeos, tal, tem imagens. Também você pode baixar os plugins por aqui. Então é bem interessante, tá? Porque tem muito plugin mesmo. Muito plugin. E é só você pegar, clicar aqui e baixar. Se eu não me engano, aqui acho que era $9,90, $9,90, que eu não sei como é que tá agora. Ah, subiu. Ó, subiu para $16,50 esse ano. Ano passado era $9,90. Para nós que moramos no Brasil é bem caro. Mas assim, você pode assinar um mês só. Assina um mês e baixa os plugins. E aqui o plugin é original, é pela Envato, né? Você pode baixar o plugin, ele é seu. Então fica bem tranquilo, tá?
Então é um jeito mais fácil de você conseguir o plugin sem ter que comprar o plugin. Que na verdade você está comprando, né? Você está comprando pela licença GLP. Então aqui é original, tá? Não tem nada de pirataria nem nada assim. Então se você às vezes quer um plugin, aqui você pode pegar, por exemplo, pagar essa cota aqui, $16, e baixar um monte de plugin por dia. Então você pode baixar vários plugins, templates, imagens aqui e aproveitar bem. E sair bem mais barato do que você pagar uma assinatura. Por exemplo, deixa eu ver aqui o ACF. Deixa eu ver quanto que tá o ACF Pro aqui. Deixa eu ver quanto que ele tá custando aqui. Pricing. Ó, o ACF aqui, ó, $50 por ano para um site. Até que não é tanto. Mas se você for multiplicar por R$5 ali, dá uns 200 e pouco. Então você pode pegar aqui, ó, baixar nesses dois aqui, ó, ou um desses dois que você escolher. Tem vários sites de licença GLP, tá? Então você pode pegar aqui, vai ser bem mais barato do que esses 200 e pouco aqui. E é bem mais fácil. Então fica a seu critério, tá? Você fazer esse processo e tal. É bem interessante. Então essa é uma das dicas de hoje aqui, né? Que eu quero mostrar para vocês, como vocês conseguem plugins. Que eu vejo muita gente precisando de plugin e às vezes não sabe como. Outras maneiras é você entrar nos grupos de Discord que tem. Tem vários grupos de Discord que também o pessoal compra junto de plugins e tem várias coisas nesse sentido, tá? Então se você precisa de algum plugin, ou procura pela licença GLP, ou você pode comprar direto na loja, tipo aqui assim, por exemplo. Ou você vai nos grupos lá e conversa com o pessoal. Também você pode ver se você consegue alguns plugins. Não são todos, tá? Mas já facilita bastante a sua vida. Então vou fechar aqui. Aqui, ó. O André ele me perguntou sobre o Gravity Form aqui, quando ele estava com da mensagem de erro e tal, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona essas mensagens de erro, como que faz para configurar ela, tá? Vou criar um formulário básico aqui, contato. Vou colocar aqui um campo, cadê o campo nome? Vou colocar só os campos que tem aqui mesmo, nome, e-mail. Cadê a mensagem? Mensagem. Cadê a mensagem? Hoje será bem rápido hoje, vai ser bem tranquilinha assim a aula de hoje. As dicas de hoje são bem rápidas, tá? Nada muito complexo, nada assim que vá assustar vocês. Vou atualizar aqui. Esse código que eu vou colocar aqui numa página, né? Vou pegar uma página qualquer aqui e vou criar para colocar ela. Vamos aqui em páginas. Vou pegar aqui essa página de exemplo. Contato. Eu vou colocar home aqui. E aqui em configurações, a gente tem que setar ela aqui, né? Configurações, leitura. Vou escolher a página aqui, ó. Página home. Vou salvar. Links permanentes, vou ver se ele alterou. Ó, tá em dia, nome, eu vou colocar nome do post. E aqui em categorias, eu vou colocar categorias, tá? Sempre lembra desse detalhezinho. Aqui nome do post, eu gosto de usar assim, tá? Mas você pode usar aqui nome e tal, que nem ele deu aqui, ó. Mas parece antigamente, parece coisa antiga assim, antigamente que se usava assim, hoje em dia nem se usa mais assim. Hoje fica assim, é mais fácil. Então vamos lá. Páginas, tal, tá aqui nossa página, eu vou editar ela. Ela já vai estar aparecendo aqui. Aqui é a paginazinha do Hello. Vou apagar essas coisas erradas que tem aqui. Aqui eu vou colocar Elementor, largura total. Vou clicar aqui para editar com Elementor, ele já vai abrir um Elementor pra gente. Pronto. Aqui eu vou colocar formulário. Deixa eu ver se ele vai pegar o Gravity Form aqui. Acho que não pegou o Form. Deixa eu ver aqui. Acho que ele. Aqui. Vamos ver se ele pega aqui o Gravity Form direto. Ó, já pegou. Opções avançadas. Esse número aqui, ó, é quando você faz aquela tabulação. Quando você aperta Tab, ele vai pulando de um em um. Então é bom colocar pelo menos um aqui, assim. Que daí já funciona a tabulação, tá? Quando a pessoa quer pular de formulário para formulário pelo teclado. Eu vou atualizar aqui. Agora vamos atualizar aqui a parte da frente. E aqui ele vai enviar. Ó, ocorreu um problema de envio dos seus dados. Foram destacados abaixo. Esse meu Gravity Form já está em português, tá? Tá vendo que é todo em português aqui. Se o de vocês não está em português, pode ser que seja uma atualização do próprio WordPress, tá?
Eu não sei que versão que vocês estão usando aqui. A versão do GravityForm que eu estou usando aqui é a versão... Deixa eu ver qual que é a versão aqui, ó. É a 2.4.17. E a do WordPress é a 5.51. Mas provavelmente é alguma questão de atualização dele ali, tá? Para ele aparecer aquelas mensagens em português. Deixa eu ver aqui algumas alterações aqui. Formulários. Deixa eu ver como é que ele está aqui. Pode ser que também que o WordPress de vocês não esteja em português, tá? Vocês podem vir aqui em geral, ó. Geral. E mudar aqui para português, tá? Às vezes o que você pode fazer? Você coloca em inglês, se você tiver em português, salva e depois coloca de português de novo. Daí ele vai baixar com atualizações. Coloca assim. Deixa eu ver se ele vai mudar aqui o WordPress. Deixa eu ver. Olha, já mudou aqui em inglês, tá vendo? Então pode ser esse detalhezinho, tá? Que não esteja aparecendo para você aqui, André, tá? Pode ser isso. Aqui, ó, eu vou colocar de volta em português aqui, ó. Vou salvar. Pode ser que no teu esteja com problema aqui na tradução aqui. E aqui ele já vai automático, tá vendo que eu não precisei mexer em nada. Foi automático, tá vendo, ó? Então não precisei mexer em nada lá no GravityForm. Pode ser que seja alguma coisa nesse sentido, tá? No teu GravityForm. Pode ver que aqui em configurações, olha, não tem nada aqui dessa questão de mensagem e tal, né? Aqui ele não pergunta nada. Deixa eu ver em formulários aqui para mostrar para vocês. Aqui em configurações, ó, dados pessoais aqui que vai ser algumas mensagens e tal, né? Aqui, ó, ele vai pegar aqui, ó, evita o armazenamento de IPs, tal. Aqui não tem nada que fale também aqui de questão de linguagem, tá? O que poderia ser confirmações aqui, que ele vai dar uma mensagem para a pessoa obrigado por enviar, tal. E notificações com relação ao e-mail que vai e tal, né? Para onde que vai essa mensagem. Pode ver que não tem nada aqui relacionado à linguagem nesse sentido. Não tem mais nada aqui com relação a isso. Então aqui, ó, também não tem nada, tá vendo? Não pergunta nada. Então, no caso ali do André, provavelmente realmente é essa questão do próprio WordPress que não está pegando a linguagem, que ele não está traduzindo. Então ele fazendo aquele jeitinho que eu mostrei ali, provavelmente vai funcionar, tá? O dele não deve estar atualizando. Às vezes você pode também atualizar aqui o teu WordPress, mas faça um backup antes, tá? Sempre tem uma cópia antes do teu WordPress. Para caso dê algum problema, né? Você tem uma cópia ali. Pode ser que também a versão do tu aqui, né? Você pode vir aqui e clicar em reinstalar. Ele não vai perder nada. E ele vai fazer a tradução de volta, tá? Tem que ver se aqui tá aparecendo alguma mensagem de traduções e tal. Mas basicamente é isso. Pode ver que lá no GravityForm não tem nada que diga relacionado a configurações desse sentido, tá? O máximo que tem aqui é em confirmações, que ele fala da mensagem ali de obrigado por envio e tal, e você pode encaminhar para uma página ou redirecionar para algum outro lugar que você queira, ou por uma mensagem mesmo, mas fora isso não tem mais nada. Então, era basicamente isso. Outra coisa, se você estiver usando o Elementor, né, você pode vir aqui, ó, e criar o seu formulário, tá? Às vezes é mais fácil, tá, André? De fazer isso do que usar ali o GravityForm se estiver dando problema aí para você. Aqui, ó, esse contato. Aqui você pode colocar um nome e tal. O nome ali, ó, a mensagem, o e-mail também. Aqui o e-mail. Mensagem. E aqui no GravityForm tem aqui essa questão aqui, ó, tem aqui ó, actions after submit, aqui, o que acontece depois de ser enviado. Ele vai enviar por e-mail, mas você pode fazer outras coisas também, tipo redirect aqui e tal, fazer algumas outras funções. E aqui também tem algumas outras opções, tá? Por exemplo, aqui o e-mail, para onde que vai e tal, e etc. É bem interessante, tá? Aqui você vai colocar o assunto do contato aqui do formulário, né? Aqui o e-mail para o seu e-mail, né? O e-mail do dono do site. Aqui embaixo também o e-mail do dono do site. Aqui é para quem responde, né? Que quando você atualizar aqui, ele vai pegar esse e-mail aqui, ó, do cliente aqui, tá? Daí aqui cópia oculta, cópia oculta aqui embaixo, ou cópia, né? E aqui o que vai ser enviado pelo e-mail, tá? Esses itens aqui. Você pode tirar esses daqui e deixar só o básico, tá? E aqui ele tem um monte de opções.
Um monte de opções mesmo aqui. Então você pode fazer várias configurações. É bem interessante, tá? Por exemplo, aqui, ó, que é obrigatório e tal. E é, fazer multi-steps, né? Vários passos e tal. É bem interessante. Aqui tem algumas opções para você colocar ID no formulário. E aqui, ó, isso aqui que o André tava querendo lá aqui, ó, é bem facinho. Porque você vai aqui em opções adicionais e aqui você coloca suas mensagens do jeito que você quer. Então é bem mais fácil do que no próprio Gravity Form. E aqui você pode ir em estilos e mudar totalmente aqui os botões e tal, né? Fazer do jeito que você quiser. Por exemplo, o botão aqui de envio, você pode pôr centralizado, ele vai ficar pequenininho. Você vem aqui em estilo e troca a cor dele. Pode deixar ele aqui vermelhinho e tal. Deixa eu colocar aqui, ó, um vermelhinho e tal. E daí no over você pode pôr, sei lá, verde. Um laranja aqui, ó. Isso aqui não é laranja, isso aqui é um azul, né? Não é laranja, não. Tipo um azulzinho e tal. Com relação ao Gravity Form também tem uma outra coisa que é interessante. Caso vocês queiram jogar um CSS nele, tá? Deixa eu pegar aqui e vou jogar aqui. Ele não tem essas opções que nem o WordPress ali, né? Que nem no Elementor. Que você consegue fazer um monte de configurações e tal. E consegue fazer altas coisas legais. Nele é mais básico, tá? Então você tem que, tipo, ir na raça mesmo. Deixa eu só salvar aqui. Deixa eu só tirar essa parte aqui. Como que eu faço para editar esses itens aqui? Eu geralmente já tenho uma planilha aqui de CSS já pronta, né? Deixa eu pegar uma prontinha aqui que eu tenho. Vou pegar essa daqui, ó. Deixa eu pegar uma bem prontinha aqui. Aqui, ó. Eu tenho uma prontinha aqui já de CSS. Eu posso até disponibilizar para vocês, se vocês quiserem. Posso colocar aqui na descrição. Tá vendo que esse formulário aqui é o primeiro, né? Então ele vai ter o ID 1. A gente vai vir inspecionar aqui, a gente vai ver que é o ID 1. Aqui, ó. Clicar aqui, a gente vai vir aqui, ó. Tá vendo, ó? Gravity Form ID, no caso 1, né? Gravity Form ID 1. E aqui todos os campos vai ter 1, tá vendo? Input 1, input 1, field 1.1, tal, 1, tal. E aqui no button também vai ser 1, submit ali. Tá vendo? Então, você pode fazer um formulário básico e você vai usar para sempre. Para sempre que você vai usar esse formulário. Você só vai, no caso, vai editando de acordo com os projetos que você vai fazendo, tá? Então você usa o mesmo modelo, só que vai editando. Quando você fizer o próximo formulário, ele vai ser Form 2, e 3, e 4, e assim por diante. E aqui embaixo vai mudar também. Então, assim, é bem interessante para você poder ir corrigindo as coisas e mudando. Fica bem mais fácil, né? Aqui, ó, ele tem algumas cores, tal. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é o input e text area. Esses dois campos aqui, ó, os dois primeiros campos são inputs. Esse aqui é um text area, esse aqui é um submit. Então, aqui, o que ele está dizendo aqui, ó? Label é a parte que tem os nomezinhos aqui, ó, tipo nome, e-mail e título aqui. Esse título aqui ele está dizendo que é 100%, então ele vai pegar 100% da área. Aqui onde está input e text area, ele está dizendo que tem altura 40 px, aqui no caso, e aqui também. E o text area também está dizendo que tem 40 px. Só que aqui embaixo a gente já tem um outro text area separado, que ele está dizendo que a altura é 200x. Então tudo que tiver embaixo, ele vai sobrepor essa parte de cima. Então, ele vai começar a leitura de cima para baixo, tá? Então, esse código aqui, ele vai sobrepor esse daqui. Então, aqui eu estou dizendo que eu tenho 200 aqui de altura. Aqui na lateral ele vai começar com 10 px aqui, o texto. Estou dizendo aqui, ó, pad left. Estou dizendo que começa com 10 px. Eu posso pôr mais aqui, eu posso pôr 100, por exemplo, tá vendo? Então, ele começa com 10. Aqui a fonte é 12, é a mesma daqui. Então, eu não precisava repetir esse código. Border radius também não precisava repetir. Já tem aqui o border radius, que é essas bordinhas aqui, ó, redondas. Então, quanto mais for aqui, ele vai ficar mais redondo. Aqui, ó, por exemplo, ó, 15. Tá vendo? CSS é bem fácil. Ele é sempre fixo, então não tem muita lógica, sabe? Você não precisa aprender lógica nem nada. Ele vai ser sempre assim. Depois que você monta o seu formulário padrão, todos os outros vão ficar bem fáceis, porque é sempre assim. Não vai precisar você ter uma lógica nem nada. Eu vou tirar esses outros inputs aqui, ó, tá vendo? Eu vou tirar todos esses daqui porque não precisa. Vou deixar só o primeiro.
Vou tirar eles daqui, ó. Já vai mudar aqui as cores. Tá vendo que ficou zerado? Por quê? Porque eu não tenho fundo, não tenho o tamanho aqui dos inputs, tá vendo? Ele não tem a largura, ele tem só o comprimento. Desculpa, ele tem só a altura, mas ele não tem o comprimento. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou colocar Edit, que é a largura, e vou colocar 100%. Tá vendo? Ó? Ele pega 100% aqui da tela. Por que eu coloco 100% de vez de colocar, por exemplo, em PX, por exemplo, sei lá, 600 pixels? Porque dependendo da tela que eu tiver, às vezes ela pode ter mais de 600 pixels, pode ter menos. Quando eu coloco 100%, ele já vai ficar automático. Ele fica meio que inteligente assim, né? Então ele vai se adequar com o tamanho da tela que for. Aqui eu posso colocar também um fundo, tá? Background. Eu vou colocar aqui um FE, que é um cinzinha, bem leve. Bem fraquinho. Quase não dá pra ver, né? Deixa eu colocar um aqui. Ó, bem fraquinho. Eu vou tirar essa borda também, que essa borda aqui não tem nada a ver. Border none. Tá vendo? Ficou sem borda nenhuma. Outra coisa que eu posso colocar, quando a pessoa colocar o mouse aqui, quando eu tiver ativado, eu posso colocar aqui, por exemplo, aqui, ó. Over, quando você passa o mouse, né? Quando você clica. Deixa eu colocar aqui. Só vou dar um Enter para ficar mais organizado. 2 pontos over. Se vocês quiserem, eu posso dar uma aula um dia de CSS, tá? Aqui eu posso colocar outline. Outline é como se fosse uma borda, só que por fora, tá? Até quando eu clicar aqui, ó, tá vendo? Ele fica aqui, ó. Só que eu vou pôr com borda para que fique a borda, tá vendo? Ó? Fica redondinho. E aqui eu posso pôr uma outra cor, por exemplo, black. Um pretinho aqui, ó. Tá vendo? Então quando eu passar o mouse, ele vai ficar preto. E aqui, esse formulário está pronto. Então você pega esse formulário e coloca para os próximos. Quando você tiver, mesmo que tenha 10 campos aqui de input, ele vai ficar com essa aparência. Então você pode pegar isso daqui e usar para você, né? Para o teu uso aí do dia a dia. Deixa eu só organizar aqui, ó. Então você vai, o que você vai fazer? Você vai mudar a cor da borda, você vai mudar a cor aqui do fundo. Basicamente isso. Talvez a largura, a altura, trocar a fonte. Mas são pequenos ajustes que você faz no dia a dia e vai funcionar para todos os teus formulários. Aqui o submit é esse daqui, ó, tá? Deixa eu pegar e mudar algumas coisas ali. Aqui não precisava ter esse Gravity Form 1, porque ele já está com o ID aqui, né? Então, vamos colocar um tamanho nele para ele ficar menorzinho. Vou colocar aqui 20%. 20% acho que ficou muito, né? Ó, 10%. Ou aqui nesse caso eu posso colocar um tamanho. Porque já fica uma coisa fixa. Eu posso também, ele está com uma margem top, então ele está com margem daqui para cá. Então eu posso tirar esse margem daqui, tá? Vamos ver como que ele fica. Ó, tá bom essa altura aqui, não precisa desse margem não. O fundo, ele está dizendo que o fundo aqui é branco, mas ele não está pegando, porque está pegando aqui o fundo daqui, tá? Do input. Se eu quiser que o fundo fique branco, eu tenho que colocar um importante aqui. Mas nesse caso não precisa, tá? Vou deixar cinzinha mesmo. Daí eu vou deixar aqui com o importante e vou deixar cinzinha. Daí você, no seu código aí, você pega e muda, tá? Ó. Daí quando passa o mouse ele fica preto, mas eu posso mudar também. Eu posso pegar aqui, ó, essa cor aqui de baixo ele não tá pegando, tá? Vou colocar aqui um importante e vou colocar preto. Então no teu código aí você vem, troca aqui a cor, troca o fundo, troca aquela a largura. É bem fácil. E aqui também seria interessante que ele tivesse fosse maiúsculo, tá? Cadê aqui? Uppercase. Aqui, ó. Ficou maiúsculo as fontes. Se você quiser fique também gordinha, você pode pôr um bold. Ó, ele ficou bold aqui. E vou colocar aqui um over, tá? Então você vai poder usar esse código aqui, André. Ou o pessoal que estiver assistindo aí, vai poder usar esse código aqui para fazer a sua edição aí. Vou colocar aqui um preto. E a fonte eu vou pôr branca. O interessante é que aqui o importante ele não pode ter espaço, tá? Ele não pode estar assim, ó. Não pode estar assim, tá?
E também você toma cuidado com as vírgulas aqui, o ponto e vírgula e tal, que é bem importante isso aí. Se tiver sem isso aí não vai funcionar direito, tá? Olha só. Então, esse código aqui vai funcionar para qualquer formulário do Gravity Form, tá? Caso vocês precisem. Eu vou deixar isso aqui na descrição para vocês. Então, eu vou salvar ele aqui, ó, para que na hora que eu vou deixar aqui para vocês, quando vocês quiserem. Ó, tá funcionando bonitinho. Então, quem quiser usar esse código aí, pode pegar e depois é só editar, tá? Vamos ver o que mais que a gente tem para o dia de hoje. Vou deletar isso daqui. Vamos ver aqui o que mais que a gente tem de interessante para o dia de hoje. O ACF. Deixa eu ver aqui a opção do ACF aqui, ó. Vamos lá. Campos personalizados. Teve um inscrito que perguntou por que não estava aparecendo a parte de galeria, que é essa daqui, né? Cadê a função galeria? Cadê a danadinha? Galeria, galeria, galeria. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar o nome aqui, post. Só vou salvar. Então, o meu post é um post. Cadê? É um tipo de post normal. Não é aqui que tá a galeria, tá? Eu vou me confundir. É aqui em cima. Aqui vai ser. Provavelmente o. Vê se você não confundiu também aqui, ó. Que nem eu fiz agora. Que não tava aparecendo para você a galeria. Vê se você não tava vindo aqui embaixo em localização, em regras, e procurando galeria aqui, ó. Porque às vezes pode estar aqui, ó. Então você às vezes cometeu o mesmo erro que eu cometi agora aqui. Você tem que vir aqui em adicionar campo, tá? Galeria de imagens. E aqui, ó, onde está o campo texto, o tipo de campo aqui, ó. Aqui que você vem para pegar a galeria, tá? Cadê ela? Vai estar aqui, ó. Galeria aqui, ó. Aqui embaixo, galeria. Então, às vezes você pode ter cometido esse erro que eu fiz agora ali. Vamos fechar. Aqui a gente pode tirar algumas coisas, links permanentes. Posso tirar o editor também, resumo, discussão, comentários, slug, autor, esse aqui também. E vou salvar. Aqui no tipo de post, eu estou dizendo para o ACF que ele vai aparecer esse campo galeria em todas as vezes que for o campo tipo post seja igual a post. Eu poderia usar esse campo como se fosse uma galeria, uma categoria, tá? Por exemplo, eu vou criar uma categoria aqui chamada galeria de fotos. Galeria de fotos. Então eu vou só atualizar ali. Salvar aqui. Então aqui, ó, tipo post vai ser galeria. Então sempre quando for a categoria, sempre quando for categoria igual a galeria de fotos, porque aqui só tem duas categorias, né? Sem categoria e galeria de fotos. Se eu tivesse 50 categorias, eu poderia escolher entre as 50, tá? Então eu estou dizendo para o ACF, sempre que não for galeria de categoria, sempre que a categoria for igual a galeria de fotos, ele vai aparecer esse campo galeria aqui, ó. Vamos lá no post para mostrar para vocês. Eu vou adicionar um post aqui. Galeria, viagem para Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E aqui tá vendo que tem galeria de fotos e sem categoria. Tá vendo que aqui embaixo não aparece nada, nada, nada? Tá vazio. Então quando eu marcar a galeria de imagens, vai aparecer aqui o nosso campinho, adicionar categoria, tá vendo? Deixa eu desmarcar aqui, ó. Sumiu. Tá vendo? E isso serve para qualquer coisa que eu colocar aqui no ACF. Poderia colocar aqui um campo texto, por exemplo. Texto. Deixa eu salvar aqui. E aqui, deixa eu só publicar isso daqui e vou... Ele já vai aparecer o campo texto aqui, tá? Tá vendo? É bem interessante. Posso pôr um campo banner também, ó. Slide. E aqui eu vou pôr imagem. E aqui eu vou deixar uma imagem bem grande aqui, ó. Tamanho original. Aqui eu posso limitar a imagem, tá? Para o usuário não colocar imagens pequenas demais ou grandes demais. Então eu posso dizer o tamanho da imagem que eu quero, tá? Isso aqui é muito bom para quando você tem... você faz um site e não quer que o usuário fique mexendo no teu site, fazendo coisas erradas ali, porque às vezes ele desconfigura todo o site e vai dizer que foi você que fez coisa errada. Então aqui a gente pode adicionar uma categoria de imagens. Eu vou pegar umas fotos aqui. Deixa eu pegar umas imagens aqui, deixa eu ver se eu tenho.
Acho que eu não vou ter imagens aqui, deixa eu ver. Imagens salvas. Vou pegar aqui umas imagens que eu tenho. Tô bem fraco de imagem. Deixa eu pegar aqui. Tá carregando. Carregando. Vamos selecionar. Então aqui as imagens. Quer dizer, desculpa, eu adicionei em slide. É em imagens. Em slide aqui é uma imagem grande, né? Vou pegar uma imagem bem grande aqui e vou adicionar para slide. Essa daqui, ó. Essa aqui em slide, ó, como fica bem grande. Agora em galeria de imagens eu vou clicar aqui e vou selecionar tudo. Agora ficou pequenininha. Tá aparecendo grande aqui porque eu marquei lá, tá? E tá aparecendo pequeno porque eu deixei pequeno aqui, ó. Em galerias de imagens, ó, eu deixei 300. Eu poderia deixar menor, tá? 150, por exemplo. Ia ficar menorzinho. Só atualizar aqui. E vai ficar menor aqui, tá? Tá vendo? Eu poderia deixar maior também, se eu quisesse. Então, eu acho que fica legal a galeria de imagens pequenas e quando é um slide fica bem grande, tá? Apesar que esse slide aqui tá bem feio aqui. Eu teria que ter um slide mais... Aqui. Vou pegar um slide mais horizontal, digamos assim, né? Vou pegar esse slide aqui. Deixa eu ver se ele vai ser bem horizontal, essa imagem, né? Vai ser bem horizontal. Ó, agora preencheu todo o espaço aqui, porque ela é maior. Então ficou mais bonito. E aqui eu vou colocar aqui viagem. Clique para ver a galeria. Só um texto qualquer. Vou salvar aqui. Tá vendo que eu não coloquei imagem destacada aqui, né? Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar e vou fazer no ACF essa página aqui. Para mostrar essa página aqui, né? Porque agora a gente não tem nada. A gente só tá com o formulário aqui e não tem mais nada. Então eu vou tirar o formulário daqui e vou colocar a página do ACF. Deixa eu só editar aqui. E vou colocar aqui para a gente ver os posts. Nada de especial, vou deixar aqui e tal. Só para a gente poder ver. E agora eu vou lá no ACF e vou criar aqui uma página para a gente mais elaborada. No Elementor, desculpa. Vou vir aqui modelos, Theme Builder. Aqui em Theme Builder eu vou usar loop, tá? O que é o loop? Ele vai criar um modelo para mim de exibição de post. Para a gente poder fazer essa página aqui. Deixa eu fazer aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Tá vendo que tá feinho aqui? Então eu vou criar com o loop um modelinho padrão, bem bacana, fora do modelo que tem no WordPress. Vou clicar aqui em adicionar loop. Loop básico. Com o loop eu consigo fazer coisas que não dá para fazer no modelo padrão do WordPress, tá? Do elemento. Então é bem interessante, eu consigo ir além. Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma imagem. Uma imagem e tal. Essa imagem aqui eu vou pegar ela via banco de dados, tags dinâmicas. Tá vendo que já aparece o ACF aqui, ó? Eu vou clicar aqui, ó, e vou escolher aqui, que é slide, que é a imagem que eu tenho. Para galeria é uma outra coisa. Vou deixar alinhado a centralizado e o link não vou deixar link nenhum. Agora vamos ver aqui no ACF. Galeria. Eu não lembro qual que é a mais legal, se é aquela da primeira ou se é essa segunda aqui, tá? Tags dinâmicas, ACF galeria e imagem, tá vendo? Que é um campo próprio para ACF. Eu vou clicar de volta. Sempre tem que clicar de volta aqui, tá? Lembra sempre disso. Aqui eu vou escolher galeria de imagens. E aqui tá 150. Aqui a gente vai dar uma editada para ficar mais bonitinho, né? Colocar um espaço e tal. Vou pôr 3 colunas. E também aqui eu vou colocar aqui, ó. Ele tá link para mídia. Lightbox. O que é Lightbox? Ele vai aparecer aquela imagem grande aqui e tal. Deixa eu ver se vocês estão vendo a minha cara. Lightbox, ele vai aparecer aquela imagem grande, assim. Quando você clica, ele aparece bem grande, tá? Então é bem interessante. Ele vai ter um slide e tal. Então é bem interessante que tenha Lightbox. Nesse caso aqui, né? E ordenar eu vou deixar normal. Agora vamos dar um trato aqui nessas imagens para ficar com espaço e o tipo de borda. Espaçamento 15 por 25.
Tipo de borda sólido. Arredondado 5. A cor eu vou colocar aqui, ó, transparente. Mas eu poderia colocar uma cor, tá? Poderia colocar vermelho, por exemplo. Por preto. Vamos por preto. A gente tá usando preto aqui. Eu vou colocar um px, que é a largura dela bem fininha. Tá vendo? Bem fininha, bem light. A gente pode pôr legenda nas imagens também. Exibir, ocultar a legenda e tal. Mas a gente não colocou a legenda, então não vai aparecer. Olha só como ficou. Agora vamos colocar o campo de texto, que é aquele campinho que a gente pegou lá. Vou pegar com a CF também aqui, ó. Desculpa, vou pegar aqui com o texto. Título aqui embaixo. Não é esse daqui. Agora apareceu aqui, tags dinâmicas. Aquilo lá não tinha aparecido. Eu vou vir aqui no ACF. Field. Vou colocar o nome dele aqui, que é texto. Então ele vai aparecer aquele campinho que a gente criou. Eu vou clicar aqui, ó, centralizar. Vou pôr uma cor, vou pôr preto. Que é a cor que a gente está usando. A fonte eu vou deixar essa fonte mesmo. Eu vou tirar esse bold dele. Vou deixar com 400. Ó, tá vendo? Clique para ver a galeria. Que é para você clicar aqui e tal. E o texto e o título do post, eu vou colocar o título aqui. Ó. Agora sim, agora é esse campo aqui. Também eu vou deixar preto. E vou deixar centralizado. Não vou colocar link nem nada. Poderia pôr link. Poderia colocar link aqui, ó. Link pro post, cadê? E aqui na imagem também posso colocar link pro post. Tags dinâmicas, link pro post. Eu vou atualizar. Desculpa, eu vou publicar. Não vou pôr condição nenhuma e vou salvar. Agora ele vai aparecer lá para mim aqui nas opções do Elementor, tá? Quando eu for em editar ali essa página aqui, ó, eu vou colocar aquela opção de looping ali. Apesar que ele tá muito completão, né? Para uma página aqui de listagem, acho que ele tá muito completão. Eu não vou usar esse modelo aqui para página de listagem. Eu vou usar ele para uma página de... Eu vou salvar ele aqui como single post. Salvar ele como single post. E aqui, agora como é o nosso modelo do looping, eu vou tirar essa galeria de baixo. Vou deixar só assim. Tá com link aqui, tá com link aqui. E vou pôr aqui, desculpa, eu vou clicar aqui, vou tirar só a galeria, não vou tirar aqui, ó. Isso. Vou deixar só assim. Esse aqui de baixo tá com link também. Deixa eu ver. Tá com link? Não, não tá com link. Vamos colocar link nele aqui. Link pro post. Então, o básico eu vou deixar só assim. Agora que é a ideia do loop, tá? Aqui na listagem, eu vou clicar aqui no lápis. Tá vendo que eu peguei esse elemento aqui, ó. Esse aqui, ó. Posts do Pro, tá? Só vai funcionar no Pro. Então eu vou clicar aqui, ó, em Skin. E vou vir em Custom. E vou achar esse loop aqui, ó. Loop básico. Já vai pegar o modelinho nosso, tá vendo? Como a gente só tem 2 posts, vai aparecer desse jeito. Aqui eu posso decidir quantas colunas eu quero. Também e quantos posts eu quero por página, tá? Como eu estou usando o Elementor Skin Pro, que é o Loop Pro, eu ainda tenho aqui as opções de slide aqui, se eu quiser que seja um slide, tá vendo? É top demais esse slide aqui do Loop, tá? Eu vou deixar com uma imagem só. E vai ficar com um slidezinho. Tá vendo? Bem legal, né? E eu posso editar essas bolinhas aqui. Aqui na query aqui eu posso colocar o termo. E eu vou colocar galeria de imagens. A gente usou galeria de imagens ou galeria de fotos? Galeria de fotos. Então ele só vai aparecer galeria de fotos. Tá vendo que sumiu aqui a bolinha? Porque a gente só tem um post em galeria. Eu vou atualizar. Eu vou voltar aqui no nosso painel e vou criar a página do single, tá? Eu vou vir aqui em Themes Builder. Vou vir aqui em Single Post. Eu vou editar aqui com o Elementor, que é aquele modelinho que a gente criou, né? Vamos ver se ele deixa eu salvar aqui como condicionais. Tá vendo que é condicionais aqui, ó?
Eu vim aqui na atualizar, tem uma chavinha aqui, ó. Display condicionais. Aqui em condicionais, eu vou jogar aqui single post. Posts, tá vendo? Então todos os posts vão ter essa condicional e vão aparecer desse modelo. Sempre quando for single post, que é aquele post simples, vai aparecer com esse modelo aqui. Então já não vai mais aparecer aquele outro modelo que estava aparecendo, essa coisa feia aqui. Quando eu atualizar já vai ficar diferente, tá? Tá vendo? Tá com um slidezinho. E se eu clicar no slide aqui na imagem, ele vai para o single post. Deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa eu atualizar aqui. Vamos ver se ele pegou. Ele não está pegando o single post aqui. Por que ele não está pegando? Ah, ele não salvou. Por que ele não salvou? Será que eu estou com duas páginas abertas? Não. Estou com outra página aberta? Não. Agora ele salvou? Agora ele salvou. Então vamos ver aqui. Ele não está salvando, safado. Eu vou deletar essa página aqui e vou fazer de novo. Vamos vir aqui em adicionar. Single post, tá vendo? E vou colocar o nome de single post. Single post porque é o post básico. Eu poderia fazer isso aqui para outras coisas, tá? Mas esse exemplo serve para vários modelos aqui. Vou deletar aqui e vou pegar aqui nosso modelo aqui, ó. Nesse campinho aqui, modelo, meus modelos, modelo. Vou inserir aquele modelinho que a gente tinha pego, né? Vamos ver se ele vai carregar. Vou clicar aqui em publicar e ele vai aparecer as condicionais. Eu vou adicionar condicional. Então ele vai pegar todo o single post aqui, tá? Ó, agora é para estar lá. Ah, agora sim. Lembra que eu falei do Lightbox? Ó, quando eu clicar aqui numa imagem, por exemplo, no gato aqui, ó, ele aparece grandão aqui. A gente pode ir passando. Ó, a gente pode passar com o mouse mesmo. Bem legal, né? Então, a gente já tem a página single post e também já temos a nossa página com as listagens aqui, ó. Com essas listagens aqui. Eu vou colocar mais alguns posts aqui só para dar uma... para ter algum conteúdo, né? Como que eu faço para duplicar os posts aqui? Eu vou deletar esse Olá Mundo aqui. Como que eu faço para duplicar esse post? Tá vendo que tá aparecendo clone aqui? Por que que tá aparecendo clone? Porque eu tenho esse plugin aqui, ó. É um plugin bem interessante. Esse plugin aqui, ó, que tá aparecendo até a propaganda dele aqui. Que é o Yoast Duplicate Post. Você adicionar ele é gratuito, tá? Você pode baixar pela loja mesmo. Você vem em configurações aqui quando ele está lá. E aqui onde está sufixo, você vai colocar o nome que você quiser, que é só para identificar o post clone, tá? Aqui é os campos que você vai clonar. Então já deixa por padrão mesmo. Permissões, quem que pode clonar a página, você pode pôr para todo mundo. E o que ele vai clonar? Aqui eu quero que ele clone tudo. Tudo. Então, aqui ó, eu não mexo em nada e vou salvar. Então aqui ele pode clonar esses itens aqui dentro da página, aqui. Aqui tem as permissões e aqui os campos que ele vai clonar, que ele pode clonar. Que no caso esses daqui, né? Agora a gente vai lá em posts. Quando eu duplicar, quando eu duplicar isso aqui, ele vai aparecer tracinho novo. Ó. Vai aparecer tracinho novo, tá vendo? Daí aqui que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 2 e aqui vou colocar publicado. Só pra gente ter alguma coisa no slide aqui, tá? Nesse slide. Agora eu vou vir aqui no lápis e vou editar aqui essas bolinhas aqui e tal, né? A gente vai vir Navigation aqui, Navigator, sei lá, né? E aqui onde está Arrow são essas bolinhas, essas reguinhas aqui, dessas setinhas. Aqui está verde, eu vou colocar aqui uma outra cor, coloquei branco. E o background, não, vou colocar outra cor aqui. Vou colocar preto. E o background eu vou colocar branco. Aí ele vai sumir. Ou eu poderia fazer assim também, ó. Para ficar transparente. Caso eu tivesse alguma coisa aqui, né? Algum item aqui no fundo e tal. Por exemplo, se aqui o fundo fosse... Deixa eu pôr uma cor aqui que apareça com... Caso o fundo fosse assim e eu colocasse branco ali nas setinhas. Se eu colocasse branco aqui, ó, deixasse só branco.
ele ia aparecer as setinhas. Então, nesse caso, eu não quero que apareça. Ou eu poderia pôr as setinhas brancas, aumentar o tamanho dela aqui, ó, e deixar ela redonda. Aqui eu posso colocar 50, tá vendo? Daí ele ficaria redondo. Você pode fazer assim também. Tá vendo que quando você passa o mouse ele não tem efeito nenhum? Então a gente vai vir aqui em Over e vai colocar um efeitinho aqui no background. Só um efeitinho aqui, ó. Só uma cor que eu coloquei, tá? Tipo uma corzinha aqui, tá? E aqui na setinha também posso mudar. Tá vendo que mudou até a cor da setinha. Posso pôr vermelha, por exemplo. Olha só. E aqui se eu clicar pro lado, não vai acontecer nada porque o outro post não tá aparecendo aqui ainda, tá? Aqui nessa parte de baixo é dots o nome dela, tá? Então é aqui essa parte. Você pode aumentar o tamanho dela. Na bolinha, deixar maior. Ele vai até 10 aqui, mas você pode pôr, por exemplo, manualmente. Eu não coloquei agora aqui. Vou pôr branco. E se você quiser colocar uma borda, alguma coisa, você pode fazer via CSS, tá? Ou por aqui, ó. Sólido. Aí, na verdade, aqui é a borda daqui. É a borda do Dots não tem, então tem que ser CSS mesmo. E aqui não tá aparecendo essa borda, não. Deixa eu ver que cor que tem aqui. Tá vendo? Não aparece aqui, ó. Aqui tá amarelinho e tal, mas... Olha a borda, bem grande. Então não tá aparecendo ali, você tem que pôr via CSS, tá? E aqui o conteúdo você pode fazer via loop daí, tá? Que aqui tá vendo que não tá aparecendo aqui, daí você tem que vir lá no loop. Deixa eu só atualizar aqui. O que tem aqui dentro, você vai vir aqui no loop, aqui ó, em elemento, em modelos, theme builder. Aqui no loop, loop básico, você vai editar e vai mudar aqui o que você quer que fique diferente, tá? Então, ele tá dando um erro aqui já, para variar. Às vezes dá erro mesmo, porque essa instalação que eu estou usando aqui, ela é bem antiga. Eu já usei ela várias vezes. Eu estou precisando deletar ela e fazer de volta, tá? Mas para você provavelmente não vai aparecer erro. Se der, você deleta e faz de novo. Aqui, depois eu vou ensinar para vocês como corrigir esses erros ali, tá? É que agora, hoje eu não vou ensinar para vocês, mas na próxima aula provavelmente eu mostro para vocês como que faz para corrigir esse processo, tá? Ô, Rodrigo, você precisa do ACF Pro, Rodrigo, daí para fazer o upload ali. Que é aqui, né, que você está perguntando. Deixa eu pegar aqui para você, passar para você. Campos aqui. Aqui das imagens, né? Eu não tenho um ACF básico, mas eu posso colocar aqui para a gente ver aqui. Só para a gente testar. Deixa eu ver aqui. ACF. Sabe que eu nem sei se tem como é que é o CF. Eu sempre uso o Pro, então... Aqui... Aqui, ó. Vou instalar o básico e vou tirar o Pro para a gente ver como é que ele fica. Eu vou ativar ele aqui e vou desativar o Pro. Só vou fechar esses itens aqui. Vou desativar o Pro aqui, ó. Tô desativando ele aqui e vamos ver como é que ele vai se comportar. Porque na verdade eu nunca uso o normal, né? Então eu não sei te dizer. Galeria de imagens, eu vou editar. Olha, tá aqui, ó, Rodrigo. Tá bem aqui, ó. Não tem nada de diferente, não. Galeria de imagens, tipo. Olha aqui, ó. Ele não tem galeria de imagens no grátis mesmo, ó. Tá vendo que ele sumiu a galeria de imagens aqui, ó? Ele não tem. Ele tem só imagens. Galeria ele não tem. Você vai ter que pegar o Pro mesmo. Mas daí, tipo, tenta olhar naquele site que eu te mostrei lá, o V2. O V2 do Tapec ali. Ou aquele mesmo, aquele grupo que eu te mandei no Discord. Você pode me chamar lá no Discord e pedir lá o plugin que eu te mando. Não tem problema não, tá? Se você quiser, depois você entra lá no Discord lá e me pergunta lá que eu te mando. Se você não tiver. Mas é engraçado, eu realmente não tinha visto, que ele não tem aqui o galeria de imagens. Só vai ter imagens mesmo. Sabe que é interessante esse galeria de imagens aqui? Porque se o teu usuário fizer alguma coisa errada, por exemplo, se ele quiser colocar uma galeria de imagens pelo post. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Como assim ele não faz upload? Ele
O mesmo o upload de imagem mesmo ele não faz? Ou você tá usando o Pro? Você conseguiu baixar o Pro? Ah, tá, é o Pro mesmo. Mas você pode me mandar lá no Discord uma mensagem lá, ou no Telegram ali, eu te mando o plugin depois. Fica tranquilo. Ou deixa teu e-mail aí. Se você quiser, você pode deixar teu e-mail nos comentários ali. Ou no Instagram. Me manda uma mensagem no Instagram. Manda uma mensagem no Instagram ali que eu te mando o plugin. Eu te mando ele ali. De boa. Ah, aqui, ó. Em posts, por exemplo, se você quiser que o usuário bloquear aqui, ó. Deixa eu só adicionar aqui uma galeria de imagens. Só liberar aqui a galeria, o campo de. Deixa eu não CF aqui, eu vou liberar. Editor conteúdo. Deixa eu ver aqui em posts. Eu vou editar aqui. Eu coloquei aqui o conteúdo aqui, né? Eu vou aqui, liberei aqui a parte do conteúdo para o usuário. Em adicionar galeria. Criar galeria. Vou colocar aqui uma galeria de imagens. Tá vendo que tá dentro do post, né? Eu vou atualizar. Deixa eu ir aqui no WordPress. E vou clicar aqui nesse single post. Cadê? No primeiro ou no segundo que eu coloquei aqui? No primeiro. E vou atualizar aqui. Ah, eu não estou mostrando no single post. Deixa eu desativar esse loop aqui. Theme Builder, single post. Deixa eu pegar aqui o conteúdo, post content, e vou colocar aqui. E eu vou tirar essa galeria de fotos daqui. Agora vai aparecer a galeria de fotos que o usuário coloca e o conteúdo que o usuário coloca. Então não vai aparecer bonitinho assim com lightbox e tal, não vai aparecer desse jeito, vai aparecer o que o usuário colocou. Olha como é que fica no WordPress. Fica uma porcaria, ó. E não tem lightbox. Isso aqui é uma coisa bem ruim, porque daí ele estraga totalmente o seu layout. O que eu aconselho é fazer daquele jeito que eu fiz. E daí você bloqueia, né? E o usuário ele não coloca aqui dentro do post. Então, para você corrigir isso aqui, você vai ter que usar um CSS para corrigir essa questão aqui de colocar a galeria liberada dentro do post, que eu acho que você está usando assim, né? Daí você precisa usar um plugin para Lightbox, que é o que eu uso no dia a dia. E fica tudo errado aqui, né? Fica tudo feio. E daí você tem que personalizar e colocar também uma correção aqui. Deixa eu ver se eu tenho essa correçãozinha aqui. Cadê ela? Acho que eu não vou ter ela fácil aqui. Ah, tem aqui, ó. Tem aqui a correçãozinha. Esse ajustezinho aqui. Deixa eu salvar. Que é só um código básico que serve para qualquer WordPress. E aqui ele vai corrigir aquele defeito lá. Mas ainda continua sem Lightbox. Daí para pôr Lightbox, vou ter que instalar um plugin aqui de Lightbox. Deixa eu ver se eu tenho aqui um plugin de Lightbox. Lightbox aqui. Olha o trampo que tem que fazer para poder deixar o cliente usar a galeria de imagens dentro do post lá. Para não ficar aquela imagem, o padrão, né? Eu vou atualizar aqui. Agora ele vai, deixa eu ver aqui se tem que configurar esse Lightbox. Cadê o Lightbox aqui? Aqui, ó, Settings. Lightbox básico, tal, tá em inglês, aqui tem que ser fechado. Carregando. Próximo. Anterior. Iniciar. Slide. Parar. Olha o trampo. Para fazer tudo aquele, para fazer aquela galeria que eu tinha feito ali no Elementor muito mais fácil. Agora funcionou, tá vendo? Mas olha o trampo que deu para fazer essa galeria aqui com aquele jeito lá. E fora que daí aqui o usuário pode pôr texto em cima, pode pôr texto embaixo, fica aquela bagunça. Daquele outro jeito fica bloqueado, né?
E você pode ter, você tem um controle muito maior das colunas e de todos os itens aqui. Deixa eu ver aqui em quantas colunas que tá esse post. Aqui eu tenho uma liberdade muito maior daí de fazer do jeito que eu quiser, via o Elementor ali, tá? Eu coloquei 3 colunas e quanto que tá aparecendo aqui? Umas 300. Vê que ele não obedece direito, não é obediente, não é nada assim. Dá trabalho para você fazer na hora, fazer ali o Elementor, né? Mas depois que você faz, nossa, fica muito fácil. Depois que estiver pronto aqui as galerias de imagem, fica muito mais fácil. Muito mais fácil desse jeito aqui. Aqui eu tenho um controle muito maior do que do que eu deixar aqui pro usuário fazer todos os ajustes sozinho aqui. Que daí ele vem aqui e mete um textão aqui. Deixa eu pegar aqui um Lorem Y. Ele vem aqui e enfia um textão ali de sei lá quantas páginas. Isso acontece, tá? Aconteceu semana passada comigo. De um cliente fazer esse tipo de coisa aqui, daí eu tenho que vir arrumar. Daí o cliente às vezes não sabe mexer, enfia um texto aqui, ele pode enfiar um texto aqui em cima, fica aquela coisa bonita. Então aqui você, com aquele jeito que eu mostrei, você vai ter um controle muito maior. Com esse jeito aqui você tem um controle muito maior das colunas do que via aqui. Deixa eu tirar aqui só para mostrar para vocês. Aqui via conteúdo. Ó, fica coluna, texto ali, texto aqui. Daquele jeito lá do WordPress, você coloca no Elementor, você coloca onde você quer a galeria e sempre vai aparecer ali. E se não tiver galeria, não fica buraco. Então não vai ter problema nenhum. Não vai ficar um buracão aqui se tiver no final e tal. Então isso é bem interessante. Eu já dei 1 hora já aqui de conversa já. Eu vou deixar esse bate-papo para semana que vem. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu vou respondendo. Eu faço outro vídeo na semana. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. E Rodrigo, me manda depois lá no Instagram ou no Telegram ali, onde você achar mais fácil. Me manda uma mensagem que daí eu te mando o plugin, tá? Então beleza, pessoal. Até semana que vem. Ou até acho que amanhã provavelmente eu faço algum vídeo ou terça. Um abraço para vocês aí.